Então, como eu havia falado, vou estar explicando agora como seria a transmutação de energia nos campos de força da constelação. Buscando esse entendimento na civilização Kahuna, que elas nos trazem a questão energética de uma maneira brilhante, os Kahunas eles conseguiam uma transmutação de energia de maneira esplêndida, esse contato, essa magia em todos os aspectos e que podemos dar entendimento também quando tratamos de constelação familiar ou sistêmica. No entendimento da energia tanto leve ou uma energia densa, o que nós encontramos observando este desenho que está sendo colocado para vocês, nós temos um campo, que é o primeiro campo, que seria o campo da Terra. Nesse campo, nós temos o nosso presente, o nosso aqui e agora, e também o nosso aterramento nessa onda eletromagnética, que também é estabelecido pela nossa força gravitacional. Então, uma energia que vem, que nos prende à Terra, é uma energia cósmica. E de aterramento. Então, neste campo, é o nosso estar presente. Nós temos um segundo campo, que é o campo da matéria, como vocês estão observando aí. Este campo da matéria é o nosso corpo físico e tudo que existe de concreto, de material, de vivo aqui ao nosso redor. E também o nosso corpo físico, falando em termos de corpo físico. Este corpo físico é um campo eletromagnético que é mantido pelo quê? Pela respiração, pelo ar. Então, qualquer desequilíbrio nos outros campos, ele apresenta um desequilíbrio neste campo. É aqui que se materializam as doenças e as consequências de todos os desequilíbrios dos campos anteriores. Então, se nós formos comparar este campo matéria dentro de uma visão una, né, que é assim que os Kahunas definiam essa teoria deles, vocês observam aí que os Kahunas está em rosa. Nós temos o Kino, que seria o corpo físico, tem o Unihipili. No Unihipili, vocês observam que ele está relacionado com esse campo individual dentro da constelação sistêmica familiar. E este campo individual, vocês observam aí que seria uma quinta dimensão, nós falando em dimensões no avanço. Dentro da apometria aí está em preto, que nós temos também as relações
dentro dos mesmos campos de força. Estamos falando das mesmas coisas. No campo individual, nós temos todos os aspectos do indivíduo como um todo, no que se refere aos seus instintos e emoções, que lá na civilização Kahuna nós encontramos como os instintos, emoções, é o Uniripili, e dentro da apometria isso está bem relacionado com o campo astral, que é uma quarta dimensão. Nós temos ainda dentro no que se refere à apometria, o que é o Uniripili, que seria o eu básico, né? A parte mais emocional e instintiva do indivíduo, como uma quarta dimensão no aspecto astral da apometria, que dentro da apometria, esse campo individual também está relacionado ao mental inferior, que é aquela questão do apego material, e que numa questão também dentro da apometria nós temos o mental superior, que está diretamente relacionado com a vontade, com a imaginação, aí já pegando um pouco dentro da civilização Kahuna, que seria o Rani. E se nós formos olhar aqui, está dentro de uma sexta dimensão, que se refere a essa mesma questão, e que quando nós pensamos em campos dentro de uma constelação, nós vemos aí o campo astral, né? Que dentro desse campo astral nós observamos todos esse aspecto ancestral. E pensando num outro campo de força também, nós temos um campo coletivo dentro da constelação. Esse campo coletivo que está relacionado aos arquétipos, aos miasmas, que nós encontramos dentro da homeopatia também essa questão miasmática, onde estão todas as doenças da humanidade. Nós colocamos aí dentro de um campo coletivo a origem comum da humanidade, todos os seus bancos de dados da consciência em todos estes 3 bilhões de anos. Então, notamos aí que essas informações estão muito ligadas à questão de memória. E essa questão de memória que os Kahunas colocavam como Uhane, que seria um eu médio. E dentro da apometria também, e a gente colocando a questão de memórias, estaria no corpo búdico. Esse corpo búdico também se refere à sexta dimensão. E voltando aí, mais um campo que eu coloquei dentro de constelação, que seria um campo universal cósmico, que seria um campo livre e leve, com sensações de paz, de alegria, de bem-estar, de êxtase, que tem toda uma relação com a sétima dimensão, dentro da questão dos corpos sutis, da apometria, que está bem relacionado com o átmico. E que, por sua vez, o átmico tem muita relação no que se refere aos Kahunas, na sua teoria una, com a Makawa,
O Amakawa, que seria este eu superior ou superconsciente, que nós colocamos também como Deus, como um contato aí com essa energia cósmica. Então, todas essas informações, no que eu acho interessante a gente entender que uma vez esses campos dentro da constelação identificados, é o movimento da nossa energia. E como caminha essa energia? Nós buscamos aí o que o Ramatiz nos colocou em termos de força centrífuga e centrípeta, que é esse desenho aí deste homem com os seus chakras que eu coloquei aí no canto direito. Então, o que nos movimenta? A questão do nosso pensamento e todos os sentimentos que nós temos. Estes sentimentos que têm uma relação nos campos de força, esses campos eletromagnéticos, eles são impulsionados desta forma. E à medida que os pensamentos caminham de uma maneira positiva, esses pensamentos vão se tornando leves e eles vão caminhando numa direção cósmica, que é uma direção leve. E nós podemos subir esses degraus aí, né, em terceira, quarta, quinta, sexta e sétima dimensão. E o que é interessante se perceber? Quando a gente pensa em constelação, o nosso trabalho é justamente do que? Nós falamos de ordens do amor. Então, são leis que promovem o amor, a presença de pensamentos bons, de pensamentos elevados. E cada vez que esses pensamentos são formatados, são invocados dentro de um contexto de campo de força, este campo vai se tornando cada vez mais leve e nós podemos sim estar ascendendo de maneira cósmica e liberando toda essa densidade que vai se formando. Porque o que acontece? Cada vez que os pensamentos se tornam pesados e carregados de emoções negativas, a tendência é nós ficarmos cada vez mais aterrados. Então, esse movimento de terra é um movimento de estagnação. E a nossa energia, por sua vez, se torna estagnada dentro do campo de força. E esse campo de força, uma vez mais denso, nos permite. Então, como eu havia. Então, é assim que o fluxo de energia caminha em termos de campos de força. E quando nós observamos esta imagem, tudo fica muito mais fácil de a gente entender, até mesmo com relação à civilização Kahuna, porque os Kahunas, eles trabalhavam dessa forma. Quanto mais pensamentos elevados, eles chegavam por meio de uma ascensão, que eles colocavam aí a questão da oração, a energia cósmica. Então, essa ascensão nos permite
liberando esses campos de uma maneira positiva, harmoniosa e com amor e perdão e reconciliação, nós podemos sim estar transmutando todas essas densidades e ascendendo para uma energia cósmica. Então, assim, a novidade que eu coloco aí é esta relação de cada campo, que nós não havíamos pensado ainda desta maneira, porque uma vez cada campo, identificando todos esses campos e os caminhos de cada um deles, nós podemos entender a questão de energia, de como liberar o que cada campo precisa ser eliminado em termos de densidade, e uma vez limpo cada uma dessas densidades, a gente vai chegando num campo universal cósmico. Então é isso que eu tenho para falar, pessoal. Vamos transmutando essas densidades no campo de força. E também, para quem acompanha a escada de Jacó, ela também nos coloca dessa maneira, que é a questão da evolução do ser humano e do espírito, essa busca de avançar cada vez mais cada campo de energia. Então, se nós formos observar, todas as teorias falam a mesma coisa de maneiras diferentes, mas buscando o entendimento da civilização Kahuna, eles sim, eles faziam essa transmutação de energia de uma maneira brilhante, e é por aí que a gente pode estar caminhando. Esse tema de como nós podemos canalizar a nossa energia rumo à nossa transformação, à nossa transmutação, não só nossa, como de nossos campos de força e campos morfológicos, a maneira, o caminho para que isso ocorra, em primeiro lugar, é através dos nossos campos de personalidade. Esses campos é composto do nosso corpo físico, nosso duplo etérico e nossas emoções, crenças. Uma vez todo esse contexto canalizando de uma maneira positiva, nós podemos sim proporcionar a nossa energia, a nossa força interior. E essa intensidade de força, por meio da vontade e da imaginação, é que vai ascender nos níveis de consciência e nós alcançarmos a nossa divindade, o nosso eu superconsciente, assim falavam os Kahunas, ou o eu superior, como diz algumas linhas, algumas abordagens. Então fica aí a receita de nós, dentro dos campos, agirmos por meio da vontade, essa vontade direcionada de uma maneira intensa. E quanto mais nós podemos direcionar a nossa vontade, nós alcançaremos a transmutação de todos os campos de força. E para que isso ocorra, nós precisamos resgatar cada vez mais, tirando a densidade de cada um deles. Então, quando a gente conhece cada campo, o que cada campo funciona, nós eliminamos o que é denso por meio de um pensamento positivo, por meio do amor, do entendimento, e nós alcançamos também a nossa paz interior através de um campo leve, que é o campo divino.
sem densidades. Ok? Espero ter sido clara. Para quem não entendeu, quiser um contato para se aprofundar, busque o nosso grupo no Face ou no Messenger. Ok? Jane Margarete Silva. Um beijo. Até mais, gente.